Olá, meu povo! Começando mais um Pode Crer, cenário diferente, né? A gente está aqui hoje para falar de esporte, nesse box de CrossFit, mas obviamente a gente não vai falar só sobre CrossFit, também é uma das pautas. E o meu convidado de hoje é um cara super bacana, que além de falar do CrossFit, ele vai falar para a gente também sobre um projeto muito legal aqui de Bertioga, que é uma parceria entre os Santos, os meninos da Vila, e um projeto que tem aqui em Bertioga, que ele vai detalhar melhor sobre esse projeto de futebol que está sendo muito legal para a nossa cidade. O meu convidado de hoje é o Maximiliano Cessa Estevão, ou Max. Ele tem 36 anos, ele é noivo da Bruna, ele é educador físico, fez pós em Fisiologia do Exercício, Nutrição Esportiva e Preparador Físico de Futebol, que é um desses projetos que ele está encaminhando. E ele é sócio proprietário aqui da Cross Local. Ele é coordenador técnico da Escola de Futebol dos Meninos da Vila, da Unidade Bertioga, e aqui no Cross Local ele também é coach. Então vem pra cá que a gente vai bater um papo delicioso com o Max, que é esse cara fantástico que eu acabei de apresentar. Tudo bem, Felipe? Obrigado. Beleza. Obrigado. E eu que agradeço. Que legal fazer um programa aqui, num lugar que para mim é fantástico, que é o CrossFit, né? E a gente vai falar um pouco, aqui temos um cenário muito legal montado por ele para a gente falar sobre futebol e também falar sobre CrossFit. Então, pessoal, vamos lá, vamos conversar aqui, um bate-papo delicioso com o Max. E, Max, para a gente começar a nossa conversa, conta para nós um pouquinho desse projeto muito legal. Inclusive, eu estava vindo para cá, falando com a Cláudia, que apresenta o Pode Crer conosco. Cláudia, um beijo. E o filho dela é um dos seus alunos, o Marco. O Marquinhos. E eu fiquei muito feliz quando você me falou desse projeto aqui. E acho que o Santos conseguiu uma coisa que talvez os outros times ainda não tenham conseguido, que é fazer esse slogan Meninos da Vila um slogan, um marketing muito legal, que é, quando você pensa nos Meninos da Vila, eu logo penso nos caras que foram revelados pelos Meninos da Vila. Perfeito. Né? Os caras que estão aí, lembrei agora, por exemplo, do Robinho e de tantos outros. Sim. Mas conta um pouquinho para nós como surgiu esse projeto vindo para cá, como ele foi parar nas suas mãos com essa responsabilidade. Conta para nós um pouquinho. Frei, esse projeto do Meninos da Vila é uma escolinha Santos, né? Ele tem unidade pelo Brasil inteiro. Então, Bertioga já faz 2 anos que essa escolinha existe. 2 anos? 2 anos, já fazem 2 anos. Então, eles têm os proprietários, né? O Charles e a Thaís. Eles trabalham com outro segmento. Eles têm 4 filhos. Então, o projeto começou bem assim, né? São 3 meninos e uma menina. E todos eles são apaixonados por futebol. Então, esses gestores pensaram em como fazer um projeto que fosse bacana, um projeto que engajasse bem na parte esportiva da modalidade do futebol para os filhos dele. Então, o início foi esse. Então, eles foram atrás e, como a gente é vizinho aqui de Santos, né? Sim. E o Santos é um dos grandes clubes do nosso cenário brasileiro. Eles foram atrás dessa unidade, então eles fizeram essa parceria com o Santos, né? Eles têm o nome da escolinha do Santos para ser utilizado aqui em Bertioga. Então, Bertioga é uma das unidades que essa escolinha tem. Sim. E já faz mais de 2 anos que essa escolinha existe. Atualmente, nossos treinos é no Campo do União, que fica perto da padaria Pão de Mel. Sim. Aqui perto do bairro. Sim. Então, o Campo do União é o campo que a gente utiliza. É um projeto muito bacana.
Essa escolinha, por ter o nome do Santos, ela proporciona muitas coisas boas. Sim, campeonatos com olheiros, com gente já do alto escalão, que pode estar ajudando nessa carreira da criança para tentar ser um jogador de futebol ou uma jogadora. Quantos anos a criança pode entrar nesse projeto? Atualmente a gente tem desde os 6 anos de idade. Então a gente começa, normalmente é dividido em subs, né? Então sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, a gente vai até o sub-20. Então a gente tem, desde os 6 anos, a gente já consegue ter essas criançadas treinando com a gente ali, vai estar treinando nessa faixa dos 6 aos 8 anos, é mais ou menos que ficam, e a gente vai subdividindo. E você fica só com as crianças ou com... Com todos. Com eu todos? Atualmente eu sou um professor, eu dou aula no período da manhã, normalmente a gente tem esse sub-8 e tem até o sub-12, então são 2 horários no período da manhã. Toda segunda, quarta e sexta, a gente tem na primeira hora, às 8h30 da manhã, vai até às 9h30, com os babies, né, que a gente chama. Depois vem os mais velhos, né, 10, 12, até 12, 13 anos, isso no período da manhã. E de tarde a gente já vem com os mais velhos, né? Então já vai começar do 14 para cima. De tarde a gente tem aula a partir das 14h30 e vai até às 17h. Primeira turma dos mais velhos das 14h30 às 16h. E os menores que estudam de manhã, né? E aí treinam de tarde, das 16h às 17h. Esse projeto, ele é particular? Ele é particular. Mas ele tem uma parte também social para aqueles meninos que não podem pagar? Sim. Os gestores da escolinha têm essa visão, tanto que em Bertioga, que é uma cidade que ainda está em desenvolvimento, né? Então, a gente tem várias crianças que são bolsistas, crianças que têm porcentagem de bolsa. Sempre muito conversado com isso, conversado com os pais. Sim, claro. A gente tem um projeto também no futsal, lá no Colégio Metodista na Riviera, que também é da Escolinha do Meninos da Vila. Olha, que legal. Então, toda segunda e quarta, às 20 horas da noite, e aí é só para os menores. Então, a gente tem dos 8 anos até os 12, 13. Então, lá também acontece projeto do Meninos da Vila, só que aí numa quadra. Mas voltando à parte dessa ajuda aí com a população em si, os gestores das escolinhas, sim, a gente tem vários bolsistas, algumas crianças que não têm condições de estarem pagando, que tem a bolsa de 100%, outros conseguem uma bolsa de 50% ali, que conseguem estar pagando pelo menos uma parte, mas a gente conta com bastante gente com esse projeto. E como que esse projeto caiu nas suas mãos, assim? Frei, é muito engraçado falar sobre isso, porque eu sou um cara que sou apaixonado por futebol, desde os meus... Santista? Não sou. Não sou. é? Vou ser pego nisso aí, mas eu não sou. E eu difícil. achava que era. Eu ainda posso dar a chance, vou dar a chance pro Frei no finalzinho. O Ebson não deixa a gente esquecer aí. Eu te dou 5 chances, você não vai encontrar meu time. Mas depois a gente faz esse teste. Tá. Eu te dou 5 chances. Tá. Mas eu sempre fui apaixonado por futebol. Mas só dá uma dica pra eu. É brasileiro? Brasileiro. Tá. Brasileiro. Depois eu dou umas dicas. Tá, beleza. Mas esse projeto, eu sempre trabalhei na área fitness, né? Se é que a gente pode rotular assim. Então eu iniciei a minha carreira como educador físico na parte de musculação, nas academias da cidade. Depois de um período, eu tive a oportunidade de vir trabalhar no CROSS, recebi um convite. Fiquei trabalhando por 5 anos como coach desse estabelecimento aqui que tinha outro nome. Chamava Extremo Treinamento Físico. E isso foi, até então, eram as experiências que eu tinha. Trabalhando na área fitness, parte de musculação, parte de treinamento personalizado, a parte de treinamento funcional na praia e o cross. E o ano passado, no finalzinho do ano, eu estava ainda nesses projetos, trabalhando na área de musculação e no cross. Só que esses projetos, eles estavam não vou dizer em manutenção, mas eu já estava numa ideia de seguir em outros ares, né? Então eu já estava com umas ideias de partir para outros ares. E calhou, né, dos gestores da escolinha serem amigos meus de longa data, de infância mesmo, me fazerem um convite. A escolinha estava fazendo transição de professor, então eles me fizeram esse convite. Eu já estava na ideia de estar migrando de área, e aí acabei aceitando esse convite porque é uma paixão minha. Eu joguei bola quando eu era mais novo, não nada profissional nem nada do gênero, mas eu sempre gostei muito desse esporte e sempre estudei muito, sempre li muito, mas nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar.
Então, casou muito, né? É o que a gente fala, são os planos de Deus. Sim. Uma ideia que eu tinha, que eu já estava numa ideia de trocar os ares com uma proposta de algo que eu gosto. Então, acabou casando. Então, no final do ano, recebi essa proposta. A hora que a gente virou 2023 para 2024, eu já iniciei como técnico e professor dos meninos da Vila em todas as categorias. E junto a isso, o projeto da academia, eu não trabalho, atualmente não trabalho mais. E o cross, eu mantenho junto. Então... Mas como que você consegue conciliar o cross porque você fica lá o dia inteiro lá? É difícil, é difícil. O professor de educação física, né, o educador físico, ele já está ciente dessa rotina dele, né? Então, todo educador físico já sabe que a gente vive saindo de um estabelecimento, indo para outra, trabalhando em vários segmentos ou, em alguns casos, em um segmento só, mas uma carga horária grande. Eu sempre fui um profissional que gostei de trabalhar em várias áreas, né? Então, eu gosto de ficar por um período em um estabelecimento, me locomover para outro, fazer várias coisas ao mesmo tempo. É difícil, é corrido, mas hoje eu consigo dividir bem a minha agenda. Que nem eu comentei, segunda, quartas e sextas eu fico bem focado no campo e na quadra de futsal, trabalhando para a escolinha dos meninos da Vila. Mas antes desse horário, eu dou aula de cross aqui no meu estabelecimento, no cross local, no período da manhã. Saio daqui, vou para a escolinha. Tenho uma janela pequena, que normalmente é quando eu treino, para tentar manter o condicionamento, manter a saúde em dia. E na sequência volto para o campo, saio do campo, volto para cá, ministro mais uma aula, que é a aula do período da tarde, e aí a gente troca turno, eu e o meu sócio, e ele assume as últimas aulas no período da noite, e eu volto dessa vez para a Riviera no futsal. Terça e quinta a rotina é um pouco mais tranquila. Terça e quinta eu foco mais aqui no cross, na parte do estabelecimento, na parte de empreendedor, e também não deixo de estar estudando, mantendo os meus cursos em dia. Cara, uma dúvida que eu sempre tive, eu gosto muito de futebol, muito, mas eu não... Acho que a bola nunca gostou muito de mim, sabe? Então eu nunca fui um atleta... Eu sempre era o último escolhido na rua e tal. Isso quando não tinha bola, né? Falar, não vou me escolher. Não, então a bola é minha, eu vou levar pra casa. Perfeito. Mas assim, por que eu tô dizendo isso? Para um cara como eu, que gosta de futebol, claro que eu tenho 41 anos, é mais difícil para mim hoje aprender a jogar bola. Mas existe uma esperança para esses caras como eu que não sabe jogar bola, que é apaixonado por futebol. Eu não sou aquele apaixonado que acompanha todos os jogos e tal. Eu sou cruzeirense, sou mineiro e amo. Você quer me dar um presente, fala, Frei, vamos no campo. Pode ser qualquer time, né? Tá. Menos o Atlético. Desculpa meus seguidores aí atleticanos. Meu pai é atleticano. Meu pai e minha mãe é atleticano. E eu cruzeirense. Mas existe alguma esperança para nós que não tem nenhuma intimidade com o futebol, para a gente aprender, obviamente não para ser profissional, mas para bater uma bolinha ali final de semana? Tem, Frei. Normalmente... O caminho é mais difícil, né? Não, que isso, todo mundo consegue. Eu vou iniciar, né? Qualquer tipo de atividade física, né? Que a gente não pratica desde cedo, óbvio que fica um pouco mais complicado, né? Depois que a gente passa da maioridade ali, fica um pouco mais complicado. Mas não impossível. Em Bertioga ainda não tem esse projeto. Nas grandes metrópoles aqui, pelo menos falando do estado de São Paulo, existem estabelecimentos, normalmente eles usam campo de society para fazer esse treino, né, que é o famoso soccer training, que está popularmente sendo chamado, titulado assim, né, que nada mais é que o treinamento para futebol, com as idades mais velhas, né, com o pessoal mais maduro, de 30 anos para cima. Por quê? E qual que é a jogada nisso? Normalmente, esse pessoal, vou falar mais dos homens que gostam de praticar o futebol assim, vou dar um exemplo ali no gênero masculino, eles não são muito fãs de ou estar num box de cross, ou numa academia de musculação, e eles gostam de futebolzinho.
Normalmente são aqueles caras que trabalham a semana inteira e que jogam a pelada de final de semana, igual o Frei comentou. Esse treino, esse soccer training, que nas grandes metrópoles já está mais popular, ele vai ser executado durante a semana. Então, por exemplo, uma terça e uma quinta, num horário específico, com um treinamento voltado para jogadores de futebol. Então é um treino onde é visado, igual os grandes atletas fazem, de alto rendimento, dos grandes clubes que a gente conhece, para pessoas normais como nós. Então o treino vai ser mais atrativo, porque é uma modalidade que essas pessoas gostam, e com certeza vai estar auxiliando naquela peladinha de final de semana. Então é um treino como se fosse para qualquer grande jogador de futebol fazendo. E aí para um público mais velho. Então a faixa etária mais velha, então um treino que vai estar só com a mesma faixa etária ali treinando. É um treino que vai gastar caloria, é um treino que vai ter um gasto energético, vai ter uma melhora de performance com certeza, vai ter uma melhora na parte da saúde, que é o mais importante, na modalidade que interessa. Então, sim, essa modalidade está ficando bem grande. A minha ideia, inclusive, foi bom você comentar sobre isso, é fazer algo parecido aqui. Já tem um aluno. Boa, maravilha. Foi bom a gente entrar nessa parte. Óbvio que inicialmente o foco vai ser para os meninos da vila, né? Sim. Mas quando eu recebi a proposta, né, de estar me tornando sócio proprietário do Bocas de Cross, né, trocando o nome para o Cross local, uma das ideias que eu tinha pensado é usar esse espaço para fazer um trabalho de fortalecimento, de força, um trabalho de fundamentos da modalidade em um ambiente fechado. Então, eu pensei muito em me tornar proprietário para dar seguimento na parte do cross, que eu trabalho há 5 anos, legal, e utilizar esse estabelecimento para esse soccer training. Legal. Então, a partir de junho, né, isso em primeira mão aqui no podcast do Frei, a partir de junho, a população de Bertioga vai ter essa primeira opção aqui na cidade. Legal. A modalidade do soccer training voltado para os atletas de futebol. Então, obviamente, no início, a ideia é trabalhar com a faixa etária menor. As aulas vão ser 2 vezes por semana. A gente vai utilizar esse espaço do cross com os acessórios do cross e os acessórios do futebol para estar melhorando a performance dos atletas fora do campo. Então beleza, é um complemento, complemento. As crianças que treinam de segunda, quartas e sextas, independente da escolinha que tiver, às terças e quintas, vou ter um período da manhã, vou ter um período da tarde, a gente vai ter um trabalho específico voltado a isso. Legal. Bom, obrigado por essa em primeira mão a gente saber. Uma alegria para nós. Eu que agradeço. Agora, voltando aqui pro universo do futebol e sobretudo do Santos, dos meninos da Vila. Esse projeto bacana, quantos alunos hoje você tem aqui na cidade de Bertioga? Na escolinha. Na escolinha como um todo. Hoje a gente tá na faixa de 140, 150 alunos na escola. Isso somando o futsal e o campo, né? Tá. Então a gente tem a grande maioria no campo, nesses períodos da manhã e de tarde, e a gente tem no futsal na Riviera também um número bem bacana. Acho que no futsal a gente está na faixa de uns 30, 40 e o restante da quantidade, os outros 100 alunos, a gente está aqui no campo de futebol. E meninas? Atualmente, eu tinha duas. Uma tá no Santos Futebol Clube. Sério? Ela passou na peneira. Que top! Inclusive é a filha do proprietário, né, do Charles, que são os gestores da escolinha. A menina joga muito bem, chama Isabel o nome dela. E ela, né, começou a treinar com a gente, e aí, que é o que eu comento, né? A possibilidade que essa escolinha dá por estar linkada a um grande clube é muito grande. Então, a visibilidade que dá, os campeonatos que a gente participa, enfim, ajuda muito. Então, essas duas meninas, uma continuou treinando com a gente, que é a Gabi, e a Isabel, ela passou numa peneira no Santos e hoje ela treina lá na cidade de Santos, lá no Santos Futebol Clube. A Isabel tem, se eu não me engano, não vou chutar, mas ela é sub-12, ela deve estar ali nos seus 11 anos de idade. A Isabel é uma excelente jogadora, uma excelente cria aqui da Bertioga. Então, meninas que estão assistindo a gente, que querem participar... Por favor. São bem-vindas. Com certeza, com certeza. É legal isso, porque o futebol feminino tem crescido,
mas ainda é algo que, comparado ao futebol masculino, ainda precisa andar muito. Infelizmente. Mas como você vê, e eu acho isso fantástico, mas qual o seu olhar quando você pensa lá nos babies, né? Como você disse. O que essa criança, e eu acho isso fantástico, mas eu quero ouvir de você. O que essa criança, a prática esportiva pode levar no decorrer do crescimento dela em aspectos educativos, disciplinares, saudáveis, porque hoje, graças a Deus, o esporte deixou de ser algo de luxo, hobby, para ser algo de educação para a saúde, né? Sim. Uma ferramenta para a saúde. Como você vê isso nos seus alunos e como você enxerga essa possibilidade? Frei, eu sou um pouco suspeito a falar porque eu sou educador físico, então para mim o esporte é tudo, assim. É uma das grandes ferramentas que nós temos para disciplina, para ensinamento, para, enfim, formação de caráter. Para mim o esporte é espetacular com isso. Mas, respondendo a pergunta, quanto mais cedo a criança estiver envolvida nesse âmbito, seja no futebol, seja no cross-training, né, que hoje a gente tem o Cross Kids, alguns estabelecimentos da cidade proporcionam isso, seja a natação, enfim, todas as outras modalidades que a gente tem, o esporte vai estar muito linkado a isso. Mais ainda nos esportes de luta. Às vezes o pessoal tem um pouco de preconceito, achando que colocando a criança numa modalidade de luta, né, vai ter isso, mas é o contrário. As jiu-jitsu, judô, o boxe, tem um índice disciplinar muito grande, né? Mas o esporte, né, qualquer modalidade, ela tem um peso muito grande com isso. Porque os babies, igual a gente citou, né, quanto mais novo a mais nova a criança estiver lá, ela vai estar aprendendo a seguir as regras e isso vai ser transformado para a vida dela, né? Então, inicialmente ela vai estar ali numa disciplina de regras da modalidade, mas isso não foi, e aí ela vai pegando esse aprendizado e levando isso para o futuro da vida dela, para a gente ter uma disciplina, para a gente ter algumas regras na nossa vida de bons costumes, né? Isso daí falando de uma forma ampla e bem popular. Então o esporte vai ser essa ferramenta, né? A gente sabe que infelizmente o nosso mundo tem algumas coisas bem perigosas por aí, e a gente sempre usa aquelas frases populares, né? É mais fácil que esteja no esporte do que na rua fazendo qualquer outro tipo de outra coisa. Dúvida, sem dúvida. Então, assim, o esporte ele vai estar ali ajudando muito, né? O esporte vai estar ali trazendo toda essa parte, a parte de competição também tem o seu peso, mesmo que não for que a criança não siga para o alto rendimento, mas a parte de competir, a parte de ter a disciplina de estar ali no horário certo, de estar se preocupando, de estar se preparando para determinada competição, determinado dia do jogo. Isso aí, para mim, vai estar sendo transferido para a vida dela. Ela vai estar entendendo que, ao decorrer da vida dela, quando ela for ficando mais madura, tendo mais responsabilidades, né, na formação da família dela, isso aí vai estar muito linkado, né? Então, para mim, é todo um conjunto. Um conjunto, Frei. É muito isso. Tanto o futebol quanto o CrossFit, e uma das coisas que me fez apaixonar pelo CrossFit foi isso. Eu vejo que são duas modalidades. O CrossFit também eu posso dizer que é uma modalidade de equipe, porque você, como coach de CrossFit já há anos, acho que se percebe isso. Quando, por exemplo, a gente consegue fazer um movimento que a gente até então não conseguia, não só a gente vibra, mas quem está ali com a gente na aula, quem nos conhece, com certeza, parece que foi a gente que fez, né? Então isso é muito fantástico assim no CrossFit.
Eu não sei no futebol, eu sei por aquilo que eu vejo, mas eu vejo que também é um esporte onde a alegria é quando, obviamente, o time ganha. Quando o time ganha, todo mundo ganha. Exato. Isso de fato acontece dentro do futebol e isso, como que é trabalhado essa formação de equipe, sobretudo nos que estão começando, ou ela é natural? Como que é isso? Boa pergunta, Frei. Com certeza é muito mais fácil trabalhar esse conceito desde cedo, né? Sim. Normalmente quando a gente recebe alguns alunos mais velhos, né? Aí eu já vou usar até sub-16, sub-20. Se eles não tiveram esse trabalho de base, que a gente chama, então se eles não passaram desde a escolinha na parte do começo assim, é mais difícil. No futebol, eu acho que dá para utilizar uns 50% a 50%. A gente tem muito ego, infelizmente, assim como nos esportes coletivos, a gente tem uma briga de ego, mas a gente também tem muito dessa parte de companheirismo, de equipe, né? Então, quando perde todo mundo. São um exemplo básico, um exemplo, né, da modalidade do futebol são 22, 23 jogadores, né? Então a gente tem os 11 jogadores que iniciam ali, o goleiro e mais os 10 jogadores de linha, e tem a mesma quantidade na reserva. Então uma equipe é muito maior do que se imagina, né? Sim. E quando todo mundo ganha, é a equipe inteira, e quando perde todos. Tem essa parte de um pouco de briga de ego, de ter isso, mas na sua grande maioria a gente consegue trabalhar isso na criança quando mais cedo, né? Quando chega mais velho é um pouco mais complicado. A gente tentar colocar esses conceitos de equipe, de grupo, né, para todo mundo jogar em função da instituição, né? Seja qual clube for, não estou nem falando dessa escolinha, estou falando em qual equipe estiver vestindo a camisa. E alguns ainda pensam de forma, pô, só eu sou o melhor. Então tem um pouco disso. Então eu diria, Frei, que é um trabalho que a gente tem que ser feito desde cedo, é um trabalho que é obrigatório do professor. O professor não pode deixar essa parte, isso daí vai ajudar na formação de caráter, vai ajudar na disciplina do atleta. Quanto mais cedo, igual eu comentei, é mais fácil. Quando vai ficando com maior idade, se chega já sem essa base, fica um pouco mais difícil. No cross é mágico, né? É difícil. Você obviamente que vai ter, somos seres humanos, somos falhos, né? Mas você vai ter um pouco de ego, mas no cross eu acho que se a gente fosse falar na mesma porcentagem, eu diria que seria 90-10. Vou me arriscar a dizer isso. O Frei gosta da disciplina, né? Pratica o cross e sabe que é isso. Além do mais, existem provas, né? Tem treinos que são em duplas, em trios, em quarteto. Então não é uma modalidade que você faz de forma individual, e aí tem toda essa parte de um querer ajudar o outro, de torcer quando um consegue executar, às vezes terminar um treino, né, Frei? Às vezes o time cap, né, o tempo proposto para terminar esse treino, um colega nosso consegue terminar, a gente vibra por ele ter conseguido terminar, uma carga que ele conseguiu subir, e a própria execução de movimentos mais complexos, né? São motivos da comunidade do cross tá torcendo um pelo outro. Mas a gente tem, né, vários treinos que são em duplas, onde a gente vai ter que ter essa cumplicidade, vai ter que ter essa ajuda, juntar com o outro. A minha experiência, embora a gente vai focar aqui, obviamente, naquilo que você tem para nos dizer, tem muita coisa, mas a minha experiência de cross, assim, eu lembro o primeiro campeonato que eu participei, na verdade foi o primeiro e único, porque eu tomei um pouco de trauma, assim, porque um campeonato de cross é muito pesado. E esse campeonato que eu participei eram 8 provas. Então começou tipo 8 horas da manhã e terminou 8 horas da noite. E eu me lembro que na parte da manhã eu fiquei em último. Era um trio. E cara, foi tudo daqui, ó. Eu me boicotei. E eu vou chegar à pergunta que eu quero fazer para você. Eu me boicotei porque eu sabia todos os movimentos. Mas eu não sei, eu travei, assim. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de correr.
E eu me lembro que eu cheguei o último, e eu cheguei o último, assim, bem depois de todo mundo. E aquilo me destruiu a manhã inteira, a gente terminou em último e tal. E aí eu fui para casa, almocei, pensei assim, caramba, eu sei todos os exercícios, eu sei fazê-los, não são coisas que estão fora do meu alcance, eu sei fazê-los bem, eu tenho que... Aí eu voltei à segunda parte do campeonato. Resumo da ópera. A gente ficou com a medalha de bronze. E o mais legal, assim, dessa medalha foi ver porque a gente... Aqui ainda não aconteceu isso, aqui em Bertioga, mas nos outros boxes que eu fiz crossfit, foram 2 antes de vir para cá, um em Belo Horizonte, onde eu comecei, que é a minha cidade natal, e outro em Caratinga, que foi... Em Caratinga é uma explosão de amizade, assim, eu tenho amizade com todo mundo do boxe e é mais de 100 e sei lá quantas pessoas. Legal. E esse campeonato foi em Caratinga. Então a gente ficou com a medalha de bronze, todo mundo comemorou aquela medalha comigo como se ela fosse de ouro, inclusive eu. Eu sei que foi tão forte isso que da minha dupla, do meu trio, eu me tornei padrinho dele, eu fiz o casamento dele e as pessoas em volta são pessoas que hoje frequentam a minha casa, viajam comigo. Então a gente se tornou uma grande família através de um esporte que não tem ego. Ou que se tem, ele é muito pequeno. E quando a gente percebe alguém com ego, naturalmente a gente vai afastando dessa pessoa, porque eu acho que não é o espaço. Então, o que eu quero te perguntar? Como você, lá na escolinha de futebol, também aqui no Cross, mas eu queria que você falasse mais da escolinha de futebol. Você percebe que um dos seus alunos, ele precisa de um trabalho mais individualizado e, sobretudo, um trabalho de autoestima, né? Porque, sobretudo, quando se trata de um projeto social que os meninos da vila têm, vem muita criança com uma baixa estima arrebentada, né? Uma história de vida muito triste e tal, e que fatalmente ali no campo ela vai se... Por mais que ela goste de jogar futebol, e eu acredito que essas crianças joguem muito mais futebol do que aquelas que são mais elitizadas, mas como que é trabalhar, para você trabalhar essa dimensão da autoestima, da autoconfiança com os seus alunos? Pri, o que a gente hoje, né, atualmente a comissão técnica, nós somos em 3 professores, né, então além dos gestores da escolinha, eu sou o professor e coordenador técnico e eu conto com 2 auxiliares que trabalham comigo, ministrando as aulas e auxiliando a parte total da escolinha. Então a gente costuma conversar muito que é muito mais fácil quando o pai entra em contato com a gente. Legal. Isso aí é uma das primeiras coisas que a gente costuma falar. Então, eu, particularmente falando agora, eu sou um cara que gosto de ter muito esse trabalho mais próximo, posso dizer assim. Tanto dos meus atletas na escolinha, quanto dos meus alunos no cross. Eu gosto de ter essa proximidade, eu gosto de saber o sobrenome deles, né? Eu lembro muito na faculdade que um professor falava muito que um bom professor, ele sabe o nome e o sobrenome de todos os alunos dele. Legal, legal. E isso para mim é uma coisa que eu gosto. Eu brinco de, no meio das aulas, falar o nome deles completo. Então, eu gosto de ter essa proximidade tanto com os meus pequenos atletas quanto os meus alunos no boxe. Falando dos atletas, né, da escolinha, quando o pai vem falar com a gente, fica mais fácil, né? Porque são muitas crianças. Normalmente a gente vai com o foco das competições, a gente vai com a periodização que a gente monta de trabalho, né? Então, segunda-feira a gente vai trabalhar determinada valência física ou a gente vai trabalhar determinado fundamento da modalidade.
Então a gente trabalha com datas, né? A gente tem um cronograma que a gente monta, eu como coordenador, eu sei o que vai acontecer essa semana, o que vai acontecer na próxima, qual vai ser a nossa preparação para o próximo mês que tem um campeonato X, um Y. E aí fica um pouco, às vezes, difícil da gente conseguir perceber. Então, quando o pai vem falar com a gente, né, a gente tem essa liberdade, todos os pais têm as minhas redes sociais, têm o meu telefone, fica muito mais fácil. Tem alguns exemplos de pais que entraram em contato comigo, pedindo a minha ajuda, explicando o que vem acontecendo com a criança, e aí fica um pouco mais fácil, né, porque a gente já sabe do que está sendo tratado, e aí fica um pouco mais fácil da gente já, sabendo o que está acontecendo, de se aproximar e tentar auxiliar da melhor forma, usando a melhor estratégia, conversando com o pai. Mas como o Frei comentou, algumas crianças, né, às vezes não tem essa parte mais próxima com os pais, né, e estão treinando com a gente, e aí a gente tem que ter esse feeling, né? Então a gente vai acabar percebendo isso aí dependendo do comportamento. Às vezes um comportamento um pouco mais agressivo, às vezes um comportamento com muita brincadeira, né, vou usar como menos disciplinado, e aí a gente percebe essa atitude em uma aula, em 2 aulas, e aí a gente já acorda, opa, alguma coisa está acontecendo. Então a ideia sempre é a gente puxar de canto, conversar ali, ficar mais próximo, tentar ir entendendo o que está acontecendo, ver no que a gente consegue ajudar, porque não é fácil, né? A gente a gente tem que pedir essa liberdade para os pais, a gente pode estar ajudando ali, tentando entender o que está acontecendo, mas no geral é isso, Frei. Nos alunos mais velhos, né, no exemplo do cross, você percebe às vezes que o aluno não está tão motivado para uma aula, mas são adultos, né? Então uma pergunta mais direta é muito mais fácil, né? Eu vou chegar e vou perguntar, fulano, tá tudo bem? Você tá meio triste? A gente faz uma brincadeira, pô, fez poucos rounds, né? Não rendeu tanto, tá acontecendo alguma coisa, e às vezes a pessoa vai se abrir com você ali. Mais uma vez vou usar os meus professores de faculdade, e eles falavam muito que o educador físico é um psicólogo também. Óbvio, né, que a gente não estudou mais a fundo na área da psicologia, mas a gente tem algumas matérias, depende de instituição para instituição, mas a gente tem algumas matérias, e a gente sabe que o educador físico ele tem esse trabalho mais próximo, esse trabalho, né, de forma de brincadeira falando, esse trabalho como psicólogo também. Porque você vai estar ali ministrando a aula, você vai estar demonstrando os exercícios, mas você tem que ter esse feeling, você tem que sentir se a pessoa está bem, se ela não está, e aí, eventualmente, você vai ter essa troca de experiência, de conversa, e muitas das vezes a gente consegue ajudar, na maioria dos casos. Boa. Inclusive, depois da entrevista, eu tenho um garoto que eu queria te dar um toque, assim, que é um aluno seu, que eu acho que precisa muito da sua ajuda, que é uma pessoa que eu tenho ajudado. E depois eu vou te dar um toque sobre ele. Por favor. Mas é legal você falar isso, porque acho que o professor, sobretudo o professor da área esportiva, talvez você não tenha dimensão disso, mas nós que somos alunos, eu tenho uma dimensão e uma admiração incrível pelo professor. Porque eles marcam a nossa vida de uma forma que a gente... Você, por exemplo, na sua fala, você já falou 2 vezes sobre os seus professores. Então, eles marcam a nossa vida. E você vai marcar ainda mais porque você está lidando com crianças. Sim. E tem pessoas que vão assistir. A gente, graças a Deus, o Pode Crer, ele tem ele fala com várias línguas, desde a criança até o idoso, sabe? E tem muita criança que acompanha a gente. Então tem muita criança que vai ver essa entrevista e aluno seu vai falar assim, poxa, que legal, o meu professor está falando e tal, e que se espelha em você. Então, assim, é legal a gente falar disso, porque o seu papel como educador físico, como educador, ele é um papel importantíssimo na vida das crianças. Porque você já deve ter vivido essa experiência. Vão chegar crianças que em algum determinado momento elas não vão contar para o pai delas as suas dores, mas ela vai confiar em você.
E aí o seu papel é o de ou desmotivá-la, ou não ouvi-la, ou sei lá, não prestar atenção no que ela está dizendo. E aí ela, sei lá, ela vai perdendo sentido de vida. Ou não, você vai chegar, ouvi-la e ela vai cada vez mais desempenhar aquilo com mais facilidade e você vai ter ali um super atleta. E então, assim, esse trabalho que eu vejo de vocês educadores, eu fui salvo por uma educadora lá da minha infância, não de futebol, da área esportiva. Quando eu era jovem, não tinha essa cultura do esporte que tem hoje, né? E como você vê essa cultura do esporte para a saúde mental e para a saúde física das pessoas? Frei, a gente cada vez mais, eu acho que eu vou até puxar, infelizmente, né, a parte da saúde mental e da saúde física ficou em maior evidência depois da pandemia que a gente enfrentou. Não sei foi verdade. Se o Frei concorda comigo, mas eu costumo utilizar essa frase, assim, costumo falar sobre esse assunto. Infelizmente, a gente teve que passar pelo que a gente passou, né, um surto de pandemia, de uma doença que a gente não conhecia, onde muita gente perdeu entes queridos e pessoas próximas, para a gente começar a perceber a importância da parte da gente estar bem, tanto a parte mental, psicológica, quanto a parte física, né? A parte física ficou evidenciado a importância de você ter o esporte, a atividade física de forma crônica para melhora da sua imunidade, né? Falando de uma forma bem popular, assim. Então a gente ficou muito mais evidenciado que a pessoa que pratica atividade física, que tem uma imunidade alta, né? Isso aí, independente da modalidade, ela ficou menos suscetível a contrair o vírus, né? Sim. Isso foi um dos dados que a gente teve, então foi muito importante. Mas a outra parte também, né, por a gente ter convivido muito dentro de casa, né, na parte que a gente foi instruído a sair, não sair na rua, sair só pelo necessário, etc. Aquela parte da convivência que eu acho que é o grande segredo da vida, é a convivência de nós, seres um com os outros, ficou bastante evidenciado, né? Infelizmente, por pessoas que por estar de forma muito reclusa, a sanidade mental ali teve que ser bem trabalhada, etc. Então, voltando isso para a parte dos atletas, da parte das crianças como um todo, o esporte vai estar linkado em estar ajudando a isso. Como mesmo o Frei comentou, às vezes a criança não quer se abrir com os pais, está vivenciando, ou às vezes alguma coisa dentro de casa mesmo, ou alguma coisa na rua, mas ela não se sente à vontade em estar falando com algum familiar. E nós, como professores, independente da disciplina, seja um educador físico ou das nossas disciplinas de formação, português, matemática, enfim, muitas das vezes nós somos os heróis deles, assim como eu já tive os meus aqui, assim como o Frei citou que também teve, e a gente se sente mais à vontade de estar conversando um determinado assunto. Então, essa é uma das grandes responsabilidades que nós, professores, temos, né? A gente, além da nossa parte prática e teórica específica da nossa profissão, a gente tem que ter esse lado humano. Óbvio que a gente vai ter uma base inicial, né? Eu, na maioria das vezes, quando chego a alguns casos onde eu sei que eu consigo estar agregando, que eu consigo estar ajudando com uma conversa, tentando trazer sempre a parte do futebol ou né, enfim, da modalidade que interessa essa criança para tentar conversar com ela. Em alguns outros casos que são mais sérios, aí a gente sempre vai estar conversando com os pais para estar procurando um psicólogo, para estar procurando uma ajuda de um profissional que domina mais a área. Mas, óbvio, né? A gente consegue estar ali ajudando nesse aspecto. A gente vai ser sempre um a mais ali que vai estar auxiliando. Às vezes, algo que não vai gerar uma coisa tão grande, a gente vai estar conseguindo ajudar. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, acho que a nossa cidade de Bertioga em especial,
é uma cidade que eu hoje faço uma leitura de que ela está caminhando para ser uma cidade mais envelhecida. Eu não tenho nenhuma pesquisa, nenhum dado pesquisa para afirmar o que eu estou falando. Por quê? Porque as pessoas que pós-pandemia desceram para cá são pessoas adultas para cima. E pessoas que cada vez mais se preocupam com a sua saúde. E que viram isso depois da pandemia. E com as coisas que a nossa cidade tá para receber, hospital, essa coisa toda, eu acredito que a população, além de aumentar, ela vai aumentar no sentido dos idosos, né? Como você vê para a melhor idade, para os velhos? Eu falo os velhos porque eu tenho um amigo que um dia eu falei com ele, ele é assistente social, Alê, um beijo se você estiver me vendo, BH, e ele falou assim, a gente tem que recuperar esse termo velho para falar dos nossos idosos mesmo, porque velho, a ideia que a gente tem é aquilo que se descarta, né? Sim. Mas se tratando da velhice, chamar alguém de velho, segundo essa pessoa, o Alê, é um dos maiores elogios que a gente pode fazer para tentar recuperar esse termo. Pois bem, como você vê o seu papel de educador físico, já falou um pouco das crianças, mas com a velhice que está cada vez mais próximo de nós? Frei, a gente tem nosso vizinho aqui, né, município Cidade de Santos, como posso estar errado, né, nos dados exatos assim, mas é uma das cidades onde a gente mais tem essa população, né, no Brasil. Eu não sabia disso. Depois a gente pesquisa a fundo ali, mas Santos é considerada uma das, se não for é uma das, né, cidades onde tem a gente maior esse público, que é o público da terceira idade. E o nosso prefeito, nesses últimos tempos ali, ele na parte de esporte, na minha opinião, vem evoluindo muito a nossa cidade de Bertioga. Sim, né? A gente teve as praças, os centros com quadra, com a parte esportiva ali, que vai para a população toda, né? Tanto para as crianças quanto os adultos. Então, em vários lugares da cidade. E a parte da secretaria, né? Bertioga não tinha uma secretaria de esporte, então a gente agora tem uma secretaria de esporte com os responsáveis. Várias disciplinas, né? Tanto de alongamento, quanto de treinamento funcional, dança e etc., foram implementadas nos bairros. Então eu tenho vários colegas de profissão, que atuam com isso. E a maioria, né, a sua grande maioria aí é para o público adulto, para a terceira idade. Então acho que a Bertioga vem evoluindo muito nessa parte. Nós não tínhamos isso nos últimos anos. A gente estava bem carente disso. Legal. E atualmente, com esses centros esportivos que foram construídos, com a secretaria esportiva na cidade, a gente teve mais contratações de colegas de profissão e eles trabalham muito com esse público, né? Então, assim, o trabalho do educador físico, ele vai estar linkado com todas as idades, né? Então, a gente começa com o gesto motor da criança, né? Com o trabalho ali inicial, independente, eu sempre falo isso, né? Independente da modalidade, com a criança, com os babies, e a gente vai estar com esse trabalho que é parecido com a terceira idade, né? Então a gente vai ter ainda esse trabalho do gesto motor. Eu acho que o que a gente mais pode proporcionar para esse público é tentar manter por mais tempo a autonomia deles. Então todos nós sabemos, né, que todos nós estamos envelhecendo e o que vai ficando cada vez mais difícil são as nossas atividades da vida diária, né? Então, seja o mais básico, que é amarrar um tênis ou pegar algo que está no alto, vai ficando cada vez mais complexo, né? Então, a gente
trabalhe com a criança, ensinando isso, né? Ela conseguindo fazer esses gestos motores, para ela estar crescendo. Essa criança vai amadurecer, vai passar a parte dela adulta, e aí quando ela estiver envelhecendo, ela tem que continuar treinando esse tipo de atividade para continuar com a parte dela de autonomia o máximo possível, né? Então, esse trabalho de força, esse trabalho de flexibilidade, ele é extremamente importante para essas atividades diárias desse público da terceira idade. Então, a atividade física vai estar linkada para continuar esse trabalho aí, para tentar manter a autonomia deles, né? De nós todos, né? Eu vou te fazer uma pergunta voltando agora, que talvez seja um pouco mais difícil, mas... aliás, não é que ela é difícil, ela vai te comprometer um pouco. Hoje, pro Max, eu acho que esse ano houve uma virada muito significativa na sua vida, tanto aqui no boxe quanto nesse projeto lindo dos Meninos da Vila. Hoje o Max, se ele pudesse ter a menina dos olhos dele e escolher, quem você escolheria, os Meninos da Vila ou o Cross? Desculpa. Não, tá bom. É uma pergunta difícil, né? Eu não sei como tentar responder. Eu acho que assim, acho que a minha resposta vai ser muito boa do que a gente já conversou. Essa virada de chave que houve na minha vida, Deus foi muito bom comigo, porque ela fez eu juntar os dois, né? Eu aproveitei o espaço que o Frei está me dando aqui para passar em primeira mão esse projeto que vai começar, e eu linkei os dois. Então eu acho que Deus foi muito bom comigo nessa parte. Eu consegui juntar um espaço que hoje é meu e do meu sócio, que é algo que eu tenho muito carinho, que é algo que eu trabalho há mais de 5 anos, quando eu era apenas um coach, um profissional contratado. Eu esqueci o nome dele. O meu sócio é o Jando. Jando. Jando, um abraço para você. Obrigado também por ceder o espaço para nós, junto com o Max, para a gente falar de tudo isso que a gente está conversando aqui. Obrigado. Um beijo para você. Eu e o Jando, a gente tem muito carinho por aqui, pela época que a gente trabalhou. Então, citando novamente como eu sou grato, eu consegui unir as duas coisas. Então, o estabelecimento, o cross, com os meus alunos que eu dou aula, eu tenho aluno desde que eu entrei aqui, que continua com a gente. Então, a gente tomou, assumiu o box agora como sócios proprietários, e esses alunos continuam com a gente. Então, é muito difícil eu ter que escolher um dos dois lados. Então, eu vou ficar em cima do muro. Eu vou agradecer a Deus por ter feito eu conseguir juntar os dois projetos. Ter esse estabelecimento agora em sociedade com o Jando, como meu amigo, e conseguir utilizar esse espaço também para fazer um trabalho específico, um trabalho de extrema importância com atletas de futebol. Então eu acho que eu consegui unir as duas coisas, ter um centro de treinamento onde eu consiga abranger essas duas modalidades, eu acho que seria a resposta mais certa a ser dada. Eu lembrei de uma coisa assim, bem fora, mas é porque essa semana eu conversei com um padre, que eu não vou citar o nome, você também, por favor, não cite. Tá. Mas que já fez crossfit aqui. Tá bom. Você já sabe quem meu amigo. Não fala o nome. Tá bom. Que ele pediu para não falar. Mas, inclusive, ele falou assim, o dia que eu voltar aqui, você vai treinar lá no box do Max comigo. Falei assim, bora lá. E aí ele falou uma coisa engraçada comigo, que ele falou assim que... Ele pediu para eu não falar, eu te peço perdão, mas eu não consigo. Ele falou assim, no meu casamento vai ter só música de cross, só coisa de cross e etc, etc. Talvez não tenha nada a ver isso, mas eu acho que é legal a gente falar isso para ver como que o esporte está na veia do Max. Essa ideia ainda perdura? Perdura. O Frei comentou sobre... A Bruna concorda com essa ideia? Concorda, eu ia contar essa história. O Frei comentou das amizades que foram formadas em um dos... Cariacica, foi isso? Foi a cidade que o senhor comentou, Frei?
Caratinga. Caratinga, onde teve várias amizades, etc. Então, assim, essa modalidade, né, o cross, ele é muito inclusivo, ele tem essa parte de amizade, etc. Então, a Bruna, minha noiva, ela foi minha aluna. Então a Bruna, na época, né, eu era contratado, era o coach desse box aqui, eu conheci ela como minha aluna, e aí a gente depois deu seguimento na nossa vida, e depois eu tive a chance de ser coach desse padre, que não pode citar o nome ainda. Sim, não, ainda não. Que se tornou um grande amigo nosso, tanto meu quanto da minha noiva, da Bruna, e aí a gente comentou que gostaria muito que quando a gente organizar o nosso casamento tivesse a presença desse padre aqui. A gente brincou que poderia utilizar esse espaço para a cerimônia, mas enfim, é uma ideia assim. Legal. Me inclua nesse coisa que eu também vou com ele junto. E um abraço para esse padre aí. Eu lembro a minha professora de cross no antigo boxe, ela dizia assim, eu já me vejo casando, e eu morava numa fazenda, né? E lá tem uns pinheiros que a gente construiu e formou tipo uma igreja. Sim. Então é bem bonito o lugar. E ela falou assim, eu já me vejo casando de vestido e tênis de cross. Aí eu falei, não, aí também não, tênis de cross? Tem que ser tênis de cross. Eu falei, não, tudo bem, eu respeito. Eu entendo o seu amor. Mas falando disso, para falar do amor que o cross e também o futebol hoje ocupa na sua vida, né? Existem duas formas que eu vejo de um profissional ser bem-sucedido. E aqui, bem-sucedido, eu entendo fama e sucesso diferente. Fama é aquilo que traz dinheiro e passa. Sucesso não. Sucesso é quando você constrói, pelo menos na minha visão, constrói uma carreira que vai fazendo com que você vai conquistando as coisas pelo profissional que você é. Então, por exemplo, essa virada de chave que houve na sua vida, eu acho que é fruto de um sucesso profissional que você experimentou nesses anos todos em que você se dedica aqui, também de alguma forma se dedica ao futebol. Então o sucesso, ele é isso. Quando o profissional, ele deixa a sua marca naquilo que ele faz, né? E o Max hoje, quantos anos você tem de formado? Eu tenho 6 anos de formação acadêmica. Tá. O Max hoje, claro, tem muita coisa para você sonhar, para você viver. Mas o Max, de 6 anos atrás, ele imaginava que ele chegaria aqui hoje? Não. Não tinha menção de tudo isso. Eu sou um cara muito cheio de regras, assim. Sou até um pouco chato, né? Os meus alunos falam que quando eu envelhecer mais eu vou ser um cara chato. Mas não é, eu sou um cara muito não sei se posso falar, disciplinado com a minha vida, assim. No sentido de estar sempre focando em algo. Então eu não tinha menção do que seria. Eu sempre foquei em etapa por etapa. Sim. Então eu trabalhava com algo nada a ver com esporte. Então meu primeiro foco foi a formação acadêmica da área. Certo. Assim que eu terminei, eu já fui para um próximo passo, que era tentar me especializar. Foi quando eu fiz a minha primeira especialização. O segundo passo é a segunda especialização. A terceira especialização que está em andamento. E aí as oportunidades a gente tem que agarrar, Frei. Boa. Então, eu acho que a primeira virada de chave ali foi ir atrás de um curso superior, procurar uma área onde me interessasse. E aí eu vou tentando focar em um objetivo. Eu acho um pouco difícil a gente tentar deixar de forma muito ampla. Eu acho que fica mais difícil da gente alcançar, então a gente vai degrau por degrau. Então, na minha vida, eu tento sempre ir assim, eu vou de degrau para degrau, mas agradeço sempre
pelos frutos do meu trabalho, quando as oportunidades aparecem, Deus me ajudar e eu ter discernimento o suficiente para escolher ela, para tentar agarrar essa oportunidade. Muitas das vezes vai ser uma oportunidade onde a gente acredita que é o segmento que a gente quer, e muitas das vezes não acontece, e a gente tem que parar, respirar e resetar a nossa vida e continuar trabalhando, porque uma outra oportunidade vai vir. E eu acredito que a gente deve sempre agarrar essa oportunidade, porque uma hora essa oportunidade que aparece é exatamente o que a gente queria. Então eu só tenho a agradecer. Eu fui subindo degrau por degrau e com o fruto do trabalho as oportunidades foram acontecendo e graças a Deus são oportunidades do meu interesse, de segmentos esportivos onde eu queria trabalhar, de locais onde eu tinha interesse em estar trabalhando. Ok. Voltando aqui no futebol, durante os treinos, você falou de olheiros. Eles acompanham os treinos, eles só aparecem em dias de competição? Como que é isso? O futebol, Frei, eu costumo falar para os meus alunos que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Até isso é uma ferramenta que eu uso até como disciplina, assim. Por quê? O que você quer dizer com isso? Que você nunca sabe o que vai acontecer. Então, todo treino, eu peço para que eles treinem no maior nível deles. Que eles treinem com maior aptidão física, com o maior afinco possível, porque a gente nunca sabe o que está em volta da gente. Então, a gente pode estar treinando no nosso campo, que é o campo normal da cidade, e alguém que está lá fora simplesmente passou e está olhando. A gente não tem ciência se algum clube, algum olheiro de algum clube vai estar nesse momento. Mas na grande maioria são nos eventos, né? Os eventos, os campeonatos de maior renome, eles tendem a esses profissionais estarem lá já na procura, porque o esporte tem essa procura de atletas para modalidade, etc. Então, o que eu costumo dizer é isso. Treinem sempre com afinco, independente do lugar que nós estivermos, seja treinando no nosso campo normal ou seja numa competição, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo. Mas na maioria das vezes são nessas competições. Mas ainda, por ser um clube do Santos, da grandeza do Santos, os campeonatos que a gente tem acesso são campeonatos onde a gente tem mais essa procura de olheiros, de pessoas ligadas ao futebol, que tem interesse em fazer as contratações de atletas. E hoje, cada vez mais, quanto mais cedo, melhor, né? A gente tem vários exemplos, né? O Frei comentou no início do podcast. Meninos da Vila nos leva às grandes revelações. Citou Robinho, Neymar, Diego, né? O Neymar, um dos grandes que a gente tem. A escolinha Meninos da Vila, a gente tem mais esse plus, né? De ser uma escola onde é conhecida por revelar grandes talentos. Então, nos campeonatos, normalmente, Frei, costuma ter mais essa procura. E aí, dependendo do campeonato que você vai ter mais procuras ainda. Essa semana a gente fechou um campeonato muito bom, né? Inclusive, queria aproveitar o espaço para agradecer o Sesc Bertioga, que é um grande parceiro da nossa cidade, né? Eles cederam o campo deles, o espaço, a estrutura do Sesc Bertioga. A gente estava numa competição que teve uma duração de uns 2 meses, competição longa, né? A gente entrou com todas as nossas equipes, né? Sub-8, 10, 12, 16 e 20. E um campeonato espetacular, com todas as outras escolinhas que tem na cidade, que se inscreveram e participaram. Então a gente teve essa oportunidade de estar lá, então eu queria agradecer o Sesc, o gerente, o Marcos, o Lincoln, que trabalha na parte esportiva. O Lincoln estava lá também, queria agradecer o Lincoln pela organização. Foi legal que a gente conseguiu trazer 2 medalhas de prata, uma medalha de ouro. Legal! Esqueci a medalha, devia ter trazido aqui. Que legal! A gente foi vice-campeão com os Babies, no Sub-8, primeira vez. Top. A gente foi vice-campeão com o Sub-16, que é uma categoria próxima ali dos mais velhos. E a gente foi campeão, a gente conseguiu a medalha de ouro com o nosso Sub-12, que inclusive joga a Isabel. Olha só! A Isabel que agora está no Santos, né? Ela fez parte desse campeonato. Então, o campeonato da cidade aqui, queria aproveitar o espaço para agradecer todos os envolvidos lá. E é um campeonato de uma grandeza dessa. Normalmente, às vezes,
você vai ter um olheiro, alguém de olho ali no desenvolvimento dos atletas. Legal. É legal falar isso também porque o campeonato é uma forma que a gente tem de não só mostrar o talento, mas mostrar o trabalho também que está sendo feito, né? Você está à frente tem quantos meses? Eu comecei, foi no início desse ano, foi depois de janeiro ali, no finalzinho de janeiro eu já iniciei como técnico e coordenador da escolinha do Meninos da Vila. Nesse tempo já tem alguém fora a Isabel, que já está treinando? Já. Isso daí, essa é uma parte interessante de falar, porque a gente acaba se apegando, né? Então, uma vez eu li uma reportagem onde dizia, né, que um atleta, né, agora a gente fala um pouco mais de alto rendimento, né? O atleta, antes de chegar no alto rendimento, nos grandes clubes, né, isso a gente falou na modalidade do futebol, ele passa por mais ou menos uns 11 professores. Então tem aquela parte onde a gente fica triste de perder aquele atleta, mas lógico que é uma tristeza assim, que não se compara com a felicidade que a gente tem de ter ajudado a ele alcançar voos maiores, né? Então a gente tem muitos atletas que estão em clubes de menores expressões aqui da cidade de São Paulo, mas são clubes que também participam de campeonatos federados, campeonatos paulistas, e aí esses clubes têm uma visibilidade maior para essas crianças. Então eram atletas que estavam com a gente no Meninos da Vila, que foram para equipes como Jabaquara de Santos, Portuguesa Santista. Essa semana teve 2 meninos que passaram no teste e agora estão na Portuguesa Santista. Olha, legal. A Isabel, que fez o teste no Santos, né? Então ela era da nossa escolinha, hoje ela está no Santos Futebol Clube. Eu tenho alguns outros, né? Posso citar alguns nomes de atletas que estão em Pinda, no Pinda Futebol Clube, lá em Pindamonhangaba, que é na Grande São Paulo também, interior de São Paulo. Então, assim, a gente tem essa parte de formação, né? Eles estão com a gente no começo, eles vão estar participando de campeonatos com a gente, vão estar se destacando. Às vezes, os olheiros mesmos entram em contato com a gente de ter visto os nossos atletas nas competições e muitas das vezes a nossa visão de ver o desenvolvimento do atleta faz com que a gente tenha esse link com algumas outras equipes e aí a gente indica as crianças, os atletas, para estarem fazendo os testes e estarem dando sequência na carreira. Max, infelizmente nós somos escravos do horário. E a gente teria muita coisa para dizer e acho que tá muito bom o nosso bate-papo. Se você pudesse deixar uma mensagem para os seus alunos ou para aquelas pessoas que estão em casa que desejam participar e às vezes não sabem como chegar, o que você diria para esse pessoal? Bom, vou direcionar em 2 blocos, Frei. Ok. Pessoal que procura uma atividade física como um segmento ali para cuidar da saúde, né? Também na parte estética, que a gente sabe que todos nós nos importamos, procurem a modalidade que vocês mais gostem, né? Eu defendo essas 2 bandeiras hoje, são bandeiras que eu tenho uma paixão grande, mas acima de tudo eu sou um educador físico, então eu acredito muito que a gente tem que procurar a modalidade que a gente tem interesse, a modalidade que a gente mais sente com afinidade. Cada uma vai ter algo específico que vai te prender mais. O cross vem se tornando muito mágico por tudo que a gente comentou, Frei, por toda essa parte de inclusão, de amizade. A especificidade da modalidade, ela é bem dinâmica, ela não tem muita repetição, então cada dia é uma coisa nova, então por isso que vem sendo bem apaixonante. Mas qualquer modalidade, seja dança, seja natação, seja ciclismo, eu acho de suma importância. A gente passou pelo que a gente passou, citando mais uma vez, infelizmente, a pandemia, para ligar a nossa chave, para a gente perceber o quanto é importante uma atividade física para a nossa saúde, para o nosso desenvolvimento físico como um todo. E o futebol é um deles, né? Então, esse é o recado que eu tenho para dar para todo mundo.
e para os pais, para as crianças que têm interesse em jogar futebol, que gostam, que são apaixonados por essa modalidade, que aqui no nosso país é uma das maiores, se não for a maior, que procurem escolinhas, que coloquem as crianças para estarem treinando desde cedo, porque o esporte vai estar dando todo esse alicerce que a gente comentou no nosso podcast inteiro aqui, vai estar dando essa parte disciplinar, vai estar ajudando na parte cognitiva, na parte psicológica, e se a modalidade do futebol é uma delas, escolha uma escolinha que seja uma escolinha bacana, que tenha profissionais interessados em estar ajudando, que com certeza as crianças só têm a se desenvolver assim, quanto mais cedo melhor. A gente vai deixar o arroba aqui do Max, telefone, contato para quem quiser falar com ele sobre a escolinha, sobre o cross. Cross é para todos? Cross é para todos. Cross é para todo mundo. Às vezes as pessoas se preocupam achando que a modalidade tem movimentos muito complexos, mas a gente parte do princípio que adaptações para tudo. Então a gente tem alunos que executam movimentos com maior índice de complexidade, tem alunos que estão aqui há muito tempo com a gente fazendo outro tipo de movimento que vai ter um trabalho específico também nas regiões do corpo com menos nível de complexidade. Então eu posso assegurar que o cross é para todos. Boa. E o futebol nem precisa dizer, porque atualmente, e eu acho que não vai deixar de ser assim, um dos maiores orgulhos do brasileiro. O brasileiro, quando ele não é jogador de futebol, ele é metido a técnico, né? Todo mundo é metido a técnico, tem as melhores. Eu faria isso, não faria aquilo. No fundo, a gente não faria nada, né? Mas a gente ama o futebol e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E o Pode Crer, ele é uma ferramenta que tem se tornado cada vez mais uma ferramenta social, no sentido da informação, né? De levar ao povo, aos nossos seguidores, não só informações religiosas. Nós começamos com esse segmento, é um padre que apresenta, mas o padre que apresenta, ele é muito aberto a tudo o que possa melhorar o ser humano e trazer ao ser humano como um todo uma qualidade de vida. E eu acredito que aqui, pelo menos para mim também, se eu sou o padre que sou, eu devo muito ao esporte, porque aqui na lona preta eu deixo meu suor, deixo meu cansaço, as minhas contrariedades, e para mim o esporte é não só uma ferramenta de qualidade de vida, mas também é uma ferramenta onde, através daqui, eu busco melhorar para os outros. Então, muito obrigado por ceder o espaço para a gente trocar essa ideia bacana. E aí, duas coisas. Primeiro, você disse no início que teria 5 desafios para eu adivinhar o seu time do coração. Tá. E aí depois eu queria que a gente terminasse de uma forma diferente. Você vai fazer embaixadinhas, pode ser? Tá. Posso fazer melhor? Pode. Então, ó, eu vou propor um movimento para o Frei fazer e eu vou fazendo a parte teórica enquanto o Frei executa. Pode ser. Pode ser? Pode ser. De coach para aluno? Pode. Boa. Você sabe que ele fugiu daquilo que eu... Mas tudo bem, tá, pode ser. Mas qual o time do coração do Max? Então, é muito engraçado isso, né? O pessoal me pergunta, fala, pô, Max, você é de São Paulo, vou estar dando a primeira dica, tá? Você é de São Paulo e não torce para um time de São Paulo. Ok. Mas não é o Santos, né? O Frei tinha me perguntado se eu sou santista. Não, estou tendo a oportunidade de trabalhar na escolinha, que é da instituição do Santos. Mas a primeira dica,
o time que eu torço, meu time de coração, não é de São Paulo, Frei. Tá, primeira dica. Segunda. Mais dica? Você falou sim. Tá bom. Então, tá na Série A do Campeonato Brasileiro. Tá. Ó, a gente tem time do Rio Grande do Sul, a gente tem time de Cuiabá, né? A gente tem time... Me ajuda aí. De Minas, Rio de Janeiro, Carioca. de Minas, né? Ok. Então a gente tem alguns estados lá. Tá, vai lá. Então, ó, não é paulista, tá na Série A. Tá, mais 3 dicas. Você falou sim. Mais 5 dicas? Você Não, falou 5 cinco. chances. Ah, tá. Então, ó, 3 dicas, vai. Vou arrumar a terceira. 5 chances para encontrar esse time. Ele tá na Série A. Ele não é paulista. Não é o Santos que a gente comentou. E é um clube que sofre. Quem torce pra esse clube sofre bastante. É Atlético? Não é. Já foi a primeira, hein? Tá. Que o atleticano ou o povo sofredor. É o cruzeirense falando isso. Não é o Atlético Mineiro, Não Frei. é Atlético. Pior que o Ebson sabe, não Caramba. pode perguntar pro Ebson não, viu? Deixa eu ver... É um time do Sul? Não é um time do Sul. Ó, Do já tinha que Rio. gastar a chance com isso, né? Mas tá bom. Do Rio? Não posso falar, vai ficar Não, muito fácil. só fala se é do Rio. Mas daí você vai ter 4 opções pra escolher se for mas determinado aí- do estado. Não, mas aí se for do Rio já... Ó, não, vamos lá. Não é do Sul, eu não vou falar mais nada. Não é do Sul, não é de São Paulo, já chutou o Atlético Mineiro. Vamos lá. Tá. Tem vários. É o Inter? Não é. Não é do Sul? Inter de Porto Aliás, Alegre. Inter de Porto Alegre. Não. Peraí. Tá fácil. Ai, meu Deus. Ó, última dica, hein, Ebson? O uniforme é preto e branco também. É o Vasco? É o Vasco. O Vasco? Por que o Vasco? Eu sou vascaíno desde os meus 6 anos. Por quê? História rápida, pra gente não perder... Não, tranquilo. Pra não atrapalhar tanto. Eu sou nascido e criado em Bragança Paulista. Eu sou Um abraço pra terra da linguiça, né? Sim, Eu sou de sim, Bragança sim. Paulista. Só que, infelizmente, meu Bragantino, na época, não era um clube com uma expressão tão grande. Sim. E aí os meus amigos torciam pra Corinthians, Palmeiras, Santos. Mas eu me negava em torcer pra qualquer clube que não fosse o Bragantino de São Paulo. Eu não queria torcer pra nenhum desses grandes. Mas como o Bragantino não me ajudava muito, eu pulei de estado. E aí tinha um cara, um atacante lá baixinho, que marcava muito gol, chamado Romário. Sim. E eu era fã desse cara. E aí eu simplesmente escolhi o Vasco da Gama. O Romário jogava no Vasco nessa época. E aí, desde os 6 anos de idade, eu torço pro Vasco da Gama. Ninguém na minha família torce. Pai, mãe, ninguém torce para time do Rio de Janeiro. Todo mundo torce para time paulista. Aqui em Bertioga, se a gente tiver 10 vascaínos é muito, mas eu sou acho conhecido por ser um dos poucos vascaínos da cidade. Então eu tenho o Bragantino como um time de coração, o time da minha cidade, onde eu nasci e fui criado, e tenho o Vasco da Gama, um time que eu adotei para mim. Então meu time do coração é o Vasco da Gama. Um recado para a Bruna que está aqui ouvindo. Bruna, cuidado que seu primeiro filho pode se chamar Romário, viu? Vai pensando muito bem. Galera, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Não esqueça de seguir lá, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber notificações de vídeo, nos seguir no Insta, @PodeCrer, oficial Pode Crer. Também lá no Pode Crer tem um Pode Anotar, que são áudios curtos, onde a gente cada dia posta uma mensagem para você levar para o seu dia, quando você estiver fazendo caminhada, em casa, enfim. São áudios geralmente de 1 minuto, com uma reflexão pequena, mas que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Mais uma vez, muito obrigado por permitir que a gente entre aí na sua casa. Muito obrigado pelas pessoas que estão chegando através do YouTube, através do nosso Insta. E obrigado pelo carinho que a gente recebe de todo o pessoal do Brasil que acompanha o nosso Pode Crer.
o legal do Pode Crer é que ele passou fronteira, sabe? Então, muito obrigado por todo o pessoal que nos acompanha. Semana que vem a gente tem mais Pode Crer. Espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante e eu acho que esse nosso bate-papo aqui vai ter segundo dia para a gente falar mais sobre futebol, lazer, cultura, saúde e como o futebol pode ser uma ferramenta de inclusão social. Futebol e o esporte em geral, pode ser uma ferramenta de inclusão social. Max, Obrigado pela mesmo. oportunidade. Eu tenho só a agradecer. Obrigado mais uma vez a oportunidade por estar fazendo parte do seu projeto. E, enfim, para mim foi uma honra. Fiquei extremamente feliz quando recebi a data, os preparativos. E vai ser um prazer, todas as vezes que a gente puder ter mais outros bate-papos, vai ser um prazer em ajudar. Obrigado. E agora, conforme prometido, o Max vai ensinar uma técnica para mim e eu vou tentar fazer. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos terminar diferente hoje o nosso programa. Vamos lá. Então vamos lá, como a gente conversou, vou propor para o Frei aqui o handstand push-up, que é um movimento popularmente conhecido como plantar a bananeira, né, Frei? É um movimento de virar com as mãos de costas para a parede. O Frei vai estar aqui executando para a gente. Vamos lá. Virou, maravilha. Flexão do joelho e força. Maravilha, ó. Boa, Frei. É isso aí. Tá bom, né? Tá ótimo, tá ótimo. Ai. Muito Só bom, quem Frei. ama CrossFit vai saber isso. Valeu, Max, Frei. obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, beijo. Esperamos no próximo, Pode Crer. Obrigadão. Valeu. Foi um prazer.